Bom, amém. Louvado seja Deus. Projeta para mim o texto de João, capítulo 1, verso 45. Nós vamos ler até o verso 51 e João 6. Vocês vão ler aqui e eu vou ler aqui por causa da dinâmica. Diz assim: Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Vira para o seu irmão e diga: vem e vê. Aleluia. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, engano, palavras dúbias. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Diga comigo: coisas maiores do que estas veremos. O nosso decreto agora: coisas maiores veremos. Vamos lá, fé ativada pelo que você fala. Diga comigo: 2019 é o ano aonde eu verei coisas muito maiores do que já vi. Amém? E não é só o que você já viu na sua história, não é só o que você já ouviu na história do seu irmão, é maior até do que aquilo que você já ouviu escrito na palavra de Deus, porque Jesus disse: coisas maiores verás. Amém? Quem crê, diga amém. Amém. Nós precisamos nos mover pela fé, e eu preciso do seu amém. Amém significa eu creio. Gênesis 15, quando Deus falou com Abraão, a Bíblia diz que ele creu. A palavra lá no hebraico é amã. Amã é a palavra que dá origem a amém, que é transliterado para o grego, ok? Não há mudanças, é amém. Amém significa creio. Amém, 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 amém. Então nós precisamos cooperar com fé. E verso 51, e acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, aleluia, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Capítulo 2, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Aí você conhece a história deste casamento, pelo menos espero. Acabou a água, o vinho, ok? 7 dias de festa, eles tomavam vinho, acabou o vinho, e Jesus transformou água no melhor vinho. Amém? Em Caná da Galileia. Bem, em tudo isso está conectado a que o Senhor colocou no nosso coração, que eu quero transmitir para você. Que 2019 é o ano de desfrutar do descanso de Cristo, o descanso da graça. Amém? E ao desfrutar do descanso da graça, coisas maiores veremos. Amém? Amém? Bem, por que nós podemos afirmar isso? Porque quando Jesus disse coisas maiores do que estas verás, foi no chamado de Natanael. É algo interessante sobre Natanael, porque Natanael significa dado por Deus. Diga: aquele que é dado por Deus. E tudo isso é um tipo, tudo que é mencionado aqui, a interpretação dos nomes e dos fatos, tem uma verdade espiritual para nós. Amém? Uma verdade que você precisa tomar em fé. Natanael, a Bíblia diz que ele estava debaixo de uma figueira. Figueira na Bíblia aponta para obras humanas. Adão, quando pecou, ele tomou folhas da figueira e coseu uma vestimenta que simboliza a justiça. Você hoje é vestido e revestido pela justiça de Cristo. Nós, naquela cruz, recebemos o manto de justiça de Cristo e Ele recebeu nossos trapos de imundícia. Houve uma troca no Calvário, amém?
Bem, então veja, 2019 é o chamado de Deus para a nossa vida, para uma nova posição. Amém? Uma nova posição. Saímos do aspecto do descanso baseado no esforço próprio. Natanael diz a versão NTLH que ele estava sentado à sombra da figueira e Jesus o chamou. Aleluia. Há um chamado de Deus, há uma mudança de Deus programada para você neste ano de 2019. Há uma mudança do Senhor Jesus, e tudo que virá na sua vida, você saberá que foi Deus que deu, não foi o homem. A sua promoção não depende dos seus chefes, a sua riqueza não depende dos seus negócios, não depende dos seus cursos, não depende do que você sabe ou não sabe. Acredite, depende do favor de Deus. Não há nada mais precioso do que o favor de Deus. Amém? Muitos olham pelo aspecto natural das coisas. Às vezes nós pensamos, não, lá é a melhor cidade, lá é o melhor país, lá é o melhor estado. Muitos caem no erro de Ló, que olhou e viu as planícies verdejantes. E você que sabe a história, Ló foi um justo derrotado. Abraão, que escolheu habitar em tendas, escolheu o mover de Deus e foi chamado pai da fé. Nós não nos baseamos, veja isso, no que é visível. Nós nos movemos debaixo do favor de Deus. Se o favor de Deus está conosco, não importa o lugar que você está, não importa o colégio que você estuda, não importa a empresa que você trabalha, Deus, debaixo do favor dele, te dará fecundidade, multiplicação, abundância, expansão. Quem crê, diga amém. Eu estudei no Colégio Municipal Oliva Irene Bargelain Silva, o pior que existia no meu bairro. Eu fiz da primeira à oitava série lá, o pior. Na quarta série eu ganhei uma biblioteca da Essa de Queiroz, já falecida, escritora, na Biblioteca Municipal do Estado, com reconhecimento e méritos como o aluno que ganhou, passou com a melhor nota. Eu fiquei meio triste, porque foi 9,8, faltou 0,2, para passar em todas as matérias com 10. Eu gosto de estudar. Mas era um colégio muito ruim. Quando eu saí do ensino do ginásio para o nível médio, eu quis fazer uma escola técnica. E bem, eu passei nas principais escolas técnicas de São Paulo. Mas o meu ensino foi o pior de todos. Quando você tem o favor de Deus, não depende do que você fez, depende da posição que você está. A sua posição é em Cristo Jesus. Veja, uma chamada do Senhor Jesus, e essa chamada é a chamada aqui que vem de Natanael. Você precisa saber que tudo vem de Deus. Diga comigo, tudo é dado por Deus. Amém? A sua saúde é dada por Deus. O ar que você respira é dado por Deus. Você só está aqui porque você foi dado e preservado por Deus. Muitas pessoas pensam que é a sua habilidade que conquista as coisas. Não é, não há mérito em nós. Um segundo aspecto é que em 2019 o Senhor nos chama para uma mudança de posição. A mudança de posição entre Natanael debaixo da figueira e Natanael até Jesus. Jesus é a graça encarnada. Jesus, a Bíblia diz que a lei foi dada por meio de Moisés, é uma coisa, é dada. Mas a graça e a verdade veio. O verbo ali no singular, veio. Graça e verdade é Jesus. É a pessoa, não é uma doutrina. Isso significa que sempre que eu me movo das obras humanas, do que eu espero ser reconhecido, mas eu fiz tantas coisas e não recebi nada, há tantas coisas que eu acho que eu deveria ter e não tenho, muitas delas são mérito próprio. Deus não pode nos favorecer quando confiamos no mérito próprio, amém? Hoje, em nome de Jesus, há uma mudança que Deus está chamando você, uma nova decisão.
antes de finalizar esse ano, há uma decisão que eu quero te chamar a fazer. Sair da posição que você está e vir para a graça. A pessoa da graça que é Cristo Jesus. Quando você vem e você vê, então coisas maiores você verá. Amém? Então há uma mudança, há uma posição. E a diferença entre o que nós fizemos em 2018 e o que nós faremos em 2019 é a fé. Diga fé. A Bíblia diz que Israel não pôde entrar no descanso de Deus por causa da incredulidade. Veja, Canaã não é uma terra espiritualmente para nós, mas é o lugar de descanso, é a possessão da herança de Cristo Jesus. Significa que nós não entraremos, a única barreira, o único impedimento que não nos fará sair da posição de debaixo de uma figueira, entenda a analogia, para a graça que é o próprio Cristo, é a incredulidade. A incredulidade. Hoje, em nome de Jesus, nós vamos fazer um pacto com o Senhor, que não abriremos a nossa boca para falar, não permitiremos imagens negativas no nosso coração, não agasalharemos em nossos pensamentos imagens de derrota, de impossibilidade, porque 2019, em nome de Jesus, é um ano programado para grandes milagres de Deus na sua vida. Amém? Se você crê, diga amém. Eu creio, diga amém. Aleluia. Então nós vamos lançar fora toda a mentalidade de incredulidade. Amém? Claro que a fé, ela vai ser provada e aprovada. Você não pode receber nada de Deus se não for pela fé. Ouviu isso? A fé não é uma opção. A fé tem a ver com o que você crê no coração. E como ministramos domingo passado, o que é que você guarda no coração? Que imagem você tem? Você tem que usar o poder da visualização, da imaginação, que toma o seu coração e liberar a palavra da fé. Se a imagem dentro de você é errada, se os pensamentos são errados, suas palavras são erradas. Se você vê erroneamente o seu cônjuge, se dentro de você não o reconhece, você vai ter pensamentos errados sobre ele e você vai falar e agir erroneamente. Amém? Então, primeiramente, você precisa se alimentar no coração. Sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a fonte de toda a vida. Fé é ver no invisível. A Bíblia diz que o Senhor abre os olhos do nosso coração. O seu coração tem olhos, e ele não se baseia no que é natural, não no que é circunstancial. Os seus olhos da fé se abrem para o invisível. Aquilo que é real no mundo invisível se materializará na sua história. Amém? É uma fé, diga, é a fé. E você tem que perseverar. Você precisa entender que a paciência, a perseverança é tão importante quanto a fé. Ouviu? A paciência, esperar, a longanimidade, esperar confiadamente no Senhor é tão importante quanto a própria fé. Aquele que prometeu é fiel e ele vai cumprir. Deus é o Senhor. Deus já viu o futuro. O passado, o presente e o futuro são a mesma coisa para Deus. Não há trevas para Deus. Deus é o soberano, o Criador, o Todo-Poderoso. Ele pode criar todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus tem o poder de julgar e subjugar tudo a si mesmo. Ele é o início, o fim de todas as coisas. Este é o seu Deus, seu Pai. Creia, diga creia. Amém? Nos movemos pela fé. Não abrimos mão da fé, multiplicamos pela fé. Ah, pastor, olha os nossos problemas. Não são os problemas que você tem que olhar. Você tem que olhar a fé. A fé. Veja a sua célula cheia. Veja os seus familiares salvos. Tenha uma visão espiritual dentro de você. Ouse sonhar os sonhos de Deus. O mundo espiritual é alimentado pelas imaginações, pelas visualizações. Deus disse para Abraão contar as estrelas, olhar e contar os grãos de pó da terra. Deus estava alimentando fé no coração de Abraão. Amém? Você é um filho de Deus. Você foi chamado para ser nele mais do que vencedor sobre todas as coisas. Agora, a fé exige perseverança.
Em Mateus 7, quando Jesus nos ensina a orar, o tempo verbal, no grego ali, ele está dizendo algo que seria melhor traduzido assim. Jesus disse lá: pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mas no texto original, o melhor seria isso: continue pedindo e ser-vos-á dado. Continue buscando e encontrareis. Continue a bater reverentemente, porque não é bater, chegar e chutar a porta. Algumas pessoas pensam: já que Deus não ouviu, então eu vou forçar a barra. Não é isso. Há dois verbos para bater, do grego para o português. E o verbo lá é bater com reverência, porque o Senhor ouve até o seu sussurro. Acredite nisso. Jesus está falando: não desista. Não desista, porque o que há de vir, virá e não tardará. Deus não se esqueceu das suas promessas. Amém? Amém? Aleluia. Diga para o seu irmão: vem ver. Aleluia. O verbo vem também no grego significa continue vindo e continue vendo. Significa que quanto mais próximo de Cristo, maiores coisas você verá. Eu costumo e gosto de dizer que santidade não é se afastar de coisas. Não posso ver isso, não posso ler aquilo, não posso beber assim, não posso agir assim. As pessoas ficam: não toque, não manuseie, não faça isso. Ou seja, se afaste dessas coisas. Isso é esforço próprio. Santidade, que é separação, não é se afastar de coisas, é se aproximar de Jesus. Amém? 2019. Em nome de Jesus, o seu lar vai ser um lar onde Jesus realmente é entronizado, onde Ele é invocado, onde a presença de Jesus se faz real. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Em nome de Jesus. Eu creio que os nossos lares serão transformados. Eu vou mostrar isso nesse chamado de Natanael. Aleluia. Um terceiro aspecto desse chamado é o rompimento com os limites naturais. Todos temos limites impostos pela educação, pela sociedade, pelo seu cônjuge, pelos seus pais. A linguagem negativa foi programada pelo diabo no mundo. Depois da queda, o não permaneceu dentro das pessoas. Eu não posso, a imagem que o Espírito Santo te dá, você fala: está muito distante. Ressuscitar mortos, isso não é para mim. Pregar para essas multidões, isso não é para mim. É sempre não, porque o diabo programou o negativismo dentro de nós. Natanael disse para Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Nazaré era uma cidade onde os fariseus diziam que não havia se levantado nenhum profeta. Não havia lá em nenhum mover de Deus em Nazaré. Mas o interessante é que Natanael era de Caná da Galileia. Caná da Galileia é uma vila da Galileia, muito menor, inferior e menos influente que a própria Nazaré. Então Natanael, creio eu, também tinha uma barreira, um limite cultural, geográfico, uma barreira, uma mentalidade. Pode se levantar alguma coisa boa de Nazaré, quanto mais de Caná da Galileia. Interessante que o primeiro milagre público de Jesus foi em Caná da Galileia, dentro de uma casa, num casamento. Isso aponta para algo que Deus vai fazer na sua história em 2019. Milagres no seu casamento, amém? Aleluia, mas eu vou chegar lá. Veja então, o rompimento com aquilo que é um bloqueio. Está na hora, chegou o tempo. A palavra da graça tem sido liberada desde 2013. Desde 2013, quando o pastor Luiz começou a trombetar a palavra da graça, muitos escritos foram revistos, muitas mensagens foram revistas, muita coisa que nós víamos, hoje vemos de maneira diferente. Você tem sido, espero eu, alimentado com o verdadeiro evangelho, o único evangelho, o evangelho da graça que exalta Cristo e não o esforço do homem, que traz o mérito a Jesus e não ao homem. Valeu, irmão, como você é um homem santo.
Jesus disse para Natanael: aí está um israelita que não há dolo. Ele tinha do que se orgulhar. Ele tinha algo para confiar nas obras, no esforço próprio, na lei. A lei te favorece se você cumprir os mandamentos. A graça te favorece porque Jesus cumpriu os mandamentos. Na lei você recebe a bênção se você obedecer. Na graça, vem e vê. Na graça você recebe o favor porque Jesus obedeceu. Quanto mais próximo de Jesus, quanto mais você se aproxima, mais maiores coisas você verá. Sabe por que a visão de alguns é pequena? Sabe por que às vezes a sua imagem não se expande de maneira grandiosa? Porque o seu Deus é grande, o que Ele pensa é grande. Deus não pensa coisas pequenas, Deus não pode ver coisas pequenas. Deus programou algo grandioso para você. Amém? E eu creio que 2019, em nome de Jesus, é uma virada, é uma mudança de posição. Amém? Chega de um linguajar baseado em você mesmo. Chega da teologia tradicional. Veja, tradição que edifica é boa, mas tradição, seja lá você o que for, seja da sua família. Ah, mas aqui todo mundo faz assim. Mas tradição que te impede de chegar a Jesus não é boa. Amém? Amém? Amém. Nós temos uma boa tradição de estar no culto da virada. Essa é uma boa tradição. Não está, não é uma boa tradição. Amém? Entenda isso, porque Deus quer mudar a sua posição. Amém? Amém? Nossas tradições não podem impedir o mover de Deus. Ouviu isso? Aleluia. Se a tradição, seja lá de quem for, ah, mas nós pensamos assim. Mas se é tradição que te impede de ir e ver Jesus, se aproximar da graça. Ah, mas é porque assim, olha, meu pai já era pastor, meu avô também era. Nós já somos de 1900 e lá vai, agora não vou mudar. Se você se prender no passado e nas tradições dos homens, você não reconhecerá o mover de Deus. Os fariseus que eram presos em suas tradições não reconheceram o mover de Deus, Cristo Jesus. Deus, quando traz o seu mover, muitas vezes traz para confundir as tradições. Deus apanhou o sábio na sua tolice. Deus confunde a sabedoria deste século. Deus não tem protocolo para com a tradição dos homens. Os fariseus disseram para Jesus: Jesus, nós sabemos que tu dizes a verdade e não se importa com quem quer que seja, porque Ele é assim, Ele é o Senhor, Ele veio para revolucionar o mundo. Amém? Então fique livre de tradições. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, o precioso sangue de Jesus, nos libertou das vãs sutilezas e tradições que recebemos de nossos pais, sejam elas quais forem. Rompa com esses limites naturais da sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia. Deus não consulta o seu passado para determinar o seu futuro. Amém? Deus não consulta isto. Não importa o nível de educação que você tem, não importa a formação, não importa se você fala muito bem ou não fala muito bem, não importa se você é conhecido, se você tem um renome na família a preservar, se tem reputação ou não tem. Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe aqueles que não são. Você pode falar, mas Paulo era um erudito. Era. Mas a Bíblia diz que Paulo era o pior, porque ele perseguiu a igreja. Ele era o menos provável. E Deus pega o menos provável e o coloca como um dos maiores apóstolos. Amém? Você tem que se ver assim. Tem que ter uma visão de fé. Aleluia. Não olhe para você, não olhe para as suas deficiências, elas são reais. Reconheça sim as suas fraquezas, mas confie naquele que é maior, no poder de Deus que está em você. Você não multiplica a célula por liderança, a habilidade de liderar. Você não multiplica porque você é um cara organizado, porque você fala bem, porque você é uma pessoa bonita. Nada disso. Você só multiplica saudavelmente células pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia, aleluia. Levante-se, saia da posição que você está para uma nova posição. Aproveite a virada do ano para virar algo dentro de você. Um novo compromisso,
um novo agir, uma nova fé, uma maneira de crer. Amém? E o quarto ponto nesse chamado de Natanael, e aqui é o foco do que eu quero dizer, é um chamado para o sobrenatural. Jesus chamou Natanael, Filipe o convidou, Jesus o chamou, e Jesus manifestou um dom. A palavra do conhecimento é o dom que você vê o presente, passado e futuro. E aí Jesus disse: eis aí um verdadeiro israelita. Ele falou: de onde você me conhece? E Jesus falou: eu te vi debaixo da figueira. Uau! Tu és o Messias, tu és o rei de Israel, tu és o Filho de Deus. Lá em Mateus 16, Jesus pergunta para os discípulos: lá fora quem dizem que eu sou? Elias, um dos profetas. E vós, quem sois? E Pedro se levanta e diz: tu és o Filho de Deus. E Jesus falou: foi o Pai que te revelou. Mas Filipe aqui, Natanael, perdão, aqui, ele foi o primeiro a ver Jesus como Filho de Deus. O que significa isso? 2019 é o ano que Jesus começará com milagres na sua vida. Bem, serão pequenos e grandes milagres, mas pequenos milagres como este que Jesus disse que coisas maiores você vai ver, foi suficiente para trazer revelação para Natanael sobre o Cristo. Deus usa sinais, prodígios e maravilhas para convencer os incrédulos, convencer o mundo. Em nome de Jesus eu declaro que a sua família virá para o Senhor Jesus, que os seus serão salvos por pequenos milagres. Eles serão completamente convencidos pelo Espírito Santo e pelo poder de Deus. Deus revelará do menor ao maior milagre, seja o que for, Ele o sabe, Ele o fará. Não defina métodos para Deus. Às vezes ficamos pensando que Deus podia fazer assim, mandar aquela pessoa, e se você fizer isso e aquilo. Não defina métodos. Deus pode cuspir no chão e passar nos olhos do cego e mandar lavar. Ele pode dizer: abra-te olhos. Ele pode impor as mãos. Ele é Deus, Ele faz como Ele quer. Você submete, apresente o desejo, apresente a fé, e Ele cria o método. Se tiver que parar o sol, nós sabemos que na verdade Ele parou a terra para Josué, para que você vença a batalha. Ele vai parar a terra vai parar, o relógio vai parar, o dia vai se alongar, ou o dia vai encurtar, não importa. Se você precisa de um caminho e não existe caminho, Ele fará um caminho no meio do deserto. Vai surgir a água da rocha, vai surgir proteção para você. Seja o que for, creia, apenas creia. Diga: eu creio, Senhor. Coisas maiores veremos, amém? Coisas maiores veremos, mas há uma posição. Diga comigo: eu me levanto e me aproximo e entro na graça. A mensagem da graça, que é Cristo. Amém? Levante suas mãos e diga: obrigado, Jesus, porque o teu favor me pertence. Aleluia. Amém. 2019 será muito maior do que 2018, porque Deus é um Deus que trabalha para frente. A vereda dos justos, diz a Bíblia, é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. É de fé em fé e de glória em glória. Amém? 2019, o sobrenatural vai se tornar comum no nosso meio. Em nome de Jesus, amém? Diga: eu creio. Em 2019, o Espírito falou isso dentro desse chamado das coisas maiores. O Senhor vai multiplicar, o Senhor vai te favorecer, mas o Senhor vai também transformar a água em vinho no seu casamento. Você sabe, você que é casado, se o seu casamento não for bom, a sua vida é uma tristeza. Deus não deseja que você se separe, porque o casamento é uma aliança e deve ir até a morte. Mas viver num casamento infeliz, viver com tristeza dentro do casamento, é a pior coisa que pode existir. Você pode até ter dinheiro, mas vai sentir a infelicidade dentro de você. Mas em nome de Jesus, 2019, o primeiro milagre de Jesus nesse chamado
profético. Aquilo que é dado por Deus, Natanael, será dado a você. Deus vai transformar o seu casamento. Amém? Há muitos conselhos que nós podemos dar para os casais. A pastora Rosana é uma expert nisso. Mas de todos os conselhos eu sempre falo para ela: diga para eles, diga para ela, diga para eles, diga para ela. Levante-se e vá até Jesus. Na linguagem da palavra de hoje, vem e vê. Vem e vê. Coloca em nome de Jesus. Coloca na sua rotina diária Jesus. Coloca Jesus na sua agenda. Coloca Jesus. Ore. Tenha um tempo de comunhão com Ele. Eu gosto de mostrar isso num triângulo. Então pensa num triângulo aqui assim, ok? Você está aqui, sua esposa está aqui, e Deus está aqui em cima. Vocês estão meio distantes, mas à medida que você se aproxima de Deus e sua esposa se aproxima de Deus, quanto mais vem e vê em Jesus, vocês estão próximos, unidos, a harmonia, a amor em Cristo Jesus. Amém? Ele é o cordão da terceira dobra. Ele é o vértice do triângulo, aonde nós nos tornamos realmente um. Em nome de Jesus, toda tristeza, todo pensamento maligno de separação, confusão, discórdia, eu não me ajusto, eu acho que não é a pessoa certa, porque o diabo vai falar isso para você. Errei, não é ela, não é ela, não é ele. É sim, aquele que Deus uniu, não separe o homem. Amém? Por isso Deus vai fazer milagres. Milagres. Casamentos precisam de milagres. É isso que nós precisamos. E 2019 é uma chamada para os milagres. Bem, aí Jesus vem e diz para Natanael: coisas maiores verás. E Jesus falou sobre duas coisas. Diga, duas coisas. Ele disse: você verá os céus abertos sobre o Filho do Homem. Aleluia. Provérbios 19 diz que o favor do rei é como o orvalho. O orvalho desce dos céus. Você está dormindo e o orvalho rega a relva. Não depende de você. É tudo favor de Deus. Este é o milagre das coisas maiores. Céus abertos sobre você. João Batista, quando Jesus se batizou, disse: eis o Cordeiro de Deus. E ele viu os céus abertos, diz a Bíblia, e o Espírito Santo descendo em forma corpórea, e a voz do Pai como um trovão, dizendo: este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Dali para frente, em todos os relatos do Novo Testamento, você não vê a expressão que os céus estão fechados. Amém? A música da irmã é muito boa: abra-se os céus, mas isso não é bíblico. Amém? Os céus já estão abertos sobre você, porque eles estão abertos sobre Cristo, e você está em Cristo. Céus abertos. Na lei, na maldição da lei, a Bíblia diz que os céus se tornariam bronze e o chão se tornaria ferro para você. Mas esta é a maldição da lei. Mas você foi livre da maldição da lei. Jesus levou toda a maldição da lei que pesava sobre nós na cruz. A cruz foi um tremendo filtro de Deus, reteve a maldição e liberou a bênção de Abraão. Abraão é herdeiro do mundo, você também é herdeiro do mundo. Abraão foi riquíssimo e viveu os seus dias e morreu em ditosa velhice. Assim será com você também, porque você é filho de Abraão, abençoado. A descendência de Abraão é abençoada, e pela fé nós somos filhos dele. Amém? Amém? Aleluia. Então veja, sobre você estão os céus abertos. Aleluia. Glórias a Deus. Quem crê, diga amém. Você vê depois de Estevão sendo apedrejado, ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé. Você vê depois Pedro, ele tem um êxtase e vê uma visão de um lençol com animais impuros descendo do céu. Por que descendo do céu? Porque os céus estão abertos. Quando os céus estão abertos, o favor de Deus está sobre você, está sobre nós. Amém?
Então você tem que crer corretamente, você tem que declarar corretamente: debaixo de mim, aleluia, estão os braços eternos, sobre mim está a mão do Senhor, ao meu redor, à minha direita, à minha esquerda, o Senhor me guarda, o Senhor me protege. Você está numa redoma espiritual do favor de Deus. É como aqueles desenhos que mostram, às vezes, chovendo sobre todos, e tem um sujeito andando e o céu aberto, as nuvens abertas e o raio de sol só sobre ele. Você crê nisso? Amém. Crê nisso? Olha a história de Israel no Egito. Quando vieram as trevas, a Bíblia diz que as trevas eram tais que ninguém podia se levantar. Ninguém se levantou no Egito durante 3 dias. Mas na área terra de Gósen, no próprio Egito, onde estava Israel, havia luz. Amém? Todos os animais, uma das pragas dos egípcios morreram, mas os animais de Israel estavam vivos e fortes. Amém? Significa que Deus faz diferença. Deus vai abençoar você. Deus vai multiplicar as coisas na sua vida. Louvado seja Deus. Céu aberto é o bom tesouro de Deus. Projeta para mim Deuteronômio 28, 12. Aleluia. Deuteronômio 28, 12. Diz o seguinte: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestará a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Diga amém. Isso aqui é dinheiro. Amém? Você, no contexto do texto, vê que céu aberto é o tesouro de Deus para você. Jesus disse assim: não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. No céu. O que significa isso? Veja, há um tesouro depositado ao teu favor na conta celestial dos céus. É como aquele baú cheio de riquezas, e o homem escolhe o que vai dar a você. Os céus estão abertos. 2019, coisas maiores que você verá. O bom tesouro de Deus. Isso significa que tudo aquilo que você semeou, presta atenção, todo o dinheiro investido, todo o tempo dado em discipulado, em cuidado, anfitrião, você serviu e serve a Deus com os seus bens. E você fala: parece que nada acontece. Chegou o tempo. Eu declaro em nome de Jesus, pela graça do Senhor Jesus, 2019, coisas maiores verás. O céu aberto e o tesouro de Deus, o bom tesouro de Deus, toda boa dádiva, tudo que é bom vem do bom tesouro de Deus. Os céus abertos sobre a sua vida, abertos sobre a sua vida. Você vai colher muito. Uma semente vai produzir a 100 por 1. Os que creem, digam amém. Aleluia, amém. A Bíblia diz em Apocalipse que o anjo, ele tomou um incensário e pegou o fogo do altar, encheu o incensário e lançou sobre a terra. É isso que vai acontecer. Aleluia. É isso que vai acontecer. Você tem depositado no tesouro dos céus, e não vai voltar na medida que você deu. Vai voltar na medida do Senhor. Segunda medida do Senhor. Lá em Efésios capítulo 3, 20, pena que não dá para ver a revista e corrigida, mas diz o seguinte, projeta rapidinho, Efésios 3, 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Na revista e corrigida, o texto diz as 5 medidas da graça. Diga 5. Lá diz que aquele que é poderoso, ele é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além do que aquilo que você pensa ou pede. Amém? Então veja, diga comigo: tudo mais abundantemente além. Vamos repetir: tudo muito mais abundantemente além. Se fosse abundantemente estaria bom, mas é abundantemente além. Deus, quando abre o seu bom tesouro, a medida do Senhor da graça, que é 5, é tudo
mais, muito abundantemente além. Aleluia, aleluia. Amém? Não se contente com um pouco. Olha, Deus não quer te enriquecer para que você seja mesquinho e avarento e egoísta. Se você ainda tem esse pensamento, Deus não vai enriquecer você. Ele não quer que seus filhos se percam. Mas se você é generoso e tem um coração para o reino, e eu creio que tem. Se o seu sonho é receber a riqueza desse mundo para investir no reino de Deus, Deus vai te dar o bom tesouro. Você vai emprestar e não tomar emprestado. Você vai ser um credor, um financiador. Amém? Porque a medida de Deus é em tudo, mais, muito abundantemente além. Diga eu creio. Aleluia, glórias a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Amém? O tesouro também do Senhor é um tesouro a ser revelado. Isaías 45:3, rapidamente, Isaías 45:3, diz assim: dar-te-ei os tesouros escondidos. Diga, tesouros escondidos. E existem tesouros que serão revelados para você. É isso que Deus está falando. E as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Era uma profecia para Ciro, mas a Bíblia diz que todas as promessas têm em Cristo o sim, e devolvemos para ele o amém. Amém? Diga amém. Eu creio, amém, eu creio. Todas as promessas. Então essa promessa é para você. O Senhor diz que além do bom tesouro que há de derramar sobre você, existe também os tesouros escondidos. Isso significa que Deus vai revelar coisas que você ainda não viu. Deus vai te dar empreendimentos que ninguém observou. Eu me lembro da história do inventor do toboágua. Nunca esqueci. Li já faz muito tempo. O rapaz tinha sido mandado embora. Estava triste, voltando para casa. Aí ele ouviu umas crianças brincando. Ele parou na cerca daquela grande casa e as crianças escorregavam no escorregador, saíam correndo e pulavam na piscina. Saíam da piscina, corriam para o escorregador. E ele olhando aquilo, triste. De repente ele teve uma ideia. Ele uniu os dois, criou o toboágua e ficou milionário. Deus vai desvendar ideias criativas para você. Negócios que ainda não perceberam. Quantos creem? Digam amém. O WhatsApp revolucionou a comunicação. O Uber revolucionou o transporte. Uma ideia. Um tesouro escondido. Quem crê? Diga amém. Você acha que às vezes domina o seu negócio e a medida que você tem está boa? Bem, Deus quer fazer infinitamente mais do que você é capaz de pedir ou pensar. Amém? Porque esse é o nosso Deus. Ele tem prazer em te abençoar. O prazer de Deus é quando você crê que Ele é galardoador. Quanto mais você bebe dele, quanto mais você estende pela fé o braço e toma das riquezas de Cristo, mais satisfação ele tem. É como aquele anfitrião generoso ao extremo que não sabe o que fazer. Quanto mais você come, mais feliz ele fica. Amém? É assim que ele é. O seu pai é muito bom. Amém, aleluia. Amém. Tesouros escondidos. Mas céus abertos também significa os tesouros consagrados ao Senhor. Tesouro consagrado é aquilo que Deus reservou para um tempo específico, para uma hora específica. E eu creio em nome de Jesus que o nosso ministério, seu ministério, vai dar um salto em proporção de unção, de expansão e de alcance. Abriremos dezenas de igrejas. Multiplicaremos todas as células. Aleluia. Teremos um exército de líderes apaixonados por Cristo. Os nossos jovens e adolescentes apaixonados por Jesus, no coração, na testa, na mão. Aleluia. A nossa única tatuagem é Jesus. O coração, na testa, na mão, no corpo. Amém? Aleluia. Amém, é isso que eu creio. Quantos creem comigo, diga amém.
Aleluia. E Jesus disse outra coisa. Primeiro, os céus abertos. Diga comigo: os céus estão abertos sobre mim e a minha casa. Fala para o seu irmão que está duvidando: você sabia que os céus estão abertos sobre mim e a minha casa? Fala para ele assim: anda comigo. Vai, fala para ele: anda comigo que você vai ser favorecido. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Logo mais. São 11h28, só para você não ficar meio ansioso. Eu estou acompanhando o horário aqui, amém. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Parece que o nível de fé dos irmãos está pouco hoje. É o calor? Não deixa o calor te parar, em nome de Jesus. Deixa ele te energizar. Olha só isso aqui. Aleluia. Amém. Diga: em nome de Jesus, 2019 será o grande ano. Amém. Deus vai expandir os ministérios. Jesus disse outra coisa maior para Natanael, você vai ver. Veja que você tem que ter olhos para ver. Esses são olhos da fé. Vem e vê. Jesus disse para alguns: eles veem, mas não enxergam. Eles ouvem, mas não escutam. Já viu gente assim? Eles ouvem, mas vão embora o mesmo. Anos e anos entram e saem. Alguns votos são feitos e nada acontece. A história é um ciclo que se repete. Chega, em nome de Jesus. A diferença está na fé. Se você tomar em fé, a mudança é real. Amém? Será real. Não estou dizendo que não virão provações, mas fica firme. Fica firme, porque aquele que começou a boa obra vai completá-la. Aleluia! Jesus disse: você verá, Natanael, e isso é para nós, os anjos de Deus subindo e descendo. Isso é lindo. Isso significa, e eu fiquei muito empolgado quando o Espírito disse isso para mim, e eu libero isso sobre você, porque isso é profético. Deus não faz nada se uma palavra não for liberada, amém? Você crê que o Espírito Santo está aqui? Pois bem, cada palavra liberada pelo Espírito Santo de Deus gera vida, porque o Espírito e a palavra geram vida. Todo caos é dissipado, toda impureza é limpa, toda mentalidade é transformada, sua mentalidade está sendo mudada, imagens novas do Espírito estão sendo criadas dentro de você, sonhos restaurados dentro de você, porque é isso que o Espírito Santo faz com a palavra, amém? E você verá anjos de Deus. Quem crê que essas coisas maiores eu verei? Anjo de Deus. E eu fiquei empolgado porque eu senti o Espírito me dizer: este é o ano dos milagres. Oh, quantos anos? Eu nasci dentro de igreja. Quantos irmãos empolgados pelos milagres. Eu e o irmão aqui disputamos quem vai ressuscitar o morto primeiro. Aleluia, amém? Fala: pastor, mas parece que isso está tão distante. Por quê? Não está não. O ano está virando. E este ano, milagres maiores do que temos visto, veremos. Milagres financeiros, provisões inéditas, moeda que você vai alcançar como provisão suficiente para você e a sua casa. Dívidas quitadas, milagres sobrenaturais. Veja, o evangelho não pode sobreviver sem o sobrenatural. Não é evangelho se não houver milagres. Porque o seu Deus é um Deus de milagres. O seu novo nascimento é um nascimento de milagres. A sua chamada é um milagre. A sua justificação pelo sangue milagroso de Jesus Cristo na sua vida, o arrebatamento que você aguarda é um verdadeiro milagre. Você é um milagre, a nossa história é um milagre. Nós vivemos no milagre, o milagre está dentro de nós. Mas eu sei que a sequidão de experiências, de incredulidade do diabo, de uma mentalidade errada, tem roubado de nós os milagres. Mas em nome do Senhor dos Senhores, aquele que morreu e ressuscitou, eu declaro sobre você, sobre a sua casa, sobre as nossas células, sobre as nossas reuniões, que os anjos aparecerão. A Bíblia diz lá em Hebreus 1,14, projeta para mim Hebreus 1,14, que os anjos, eles são ministros de Deus ao seu favor. Sabia disso? A Bíblia diz: não são todos eles espíritos ministradores. Sabe o que significa a palavra ministrador? Empregado. 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 Eles estão aqui com a finalidade
de servir você. Amém? E eles estão aqui para guardar e proteger você. No Salmo 91, verso 11, o Senhor diz que Ele dará ordens aos seus anjos ao teu favor. Deus dá ordens porque você é alguém importante nos céus. Você sabe, quando você estuda a história dos príncipes, dos reis, os príncipes, herdeiros do trono, eles são guardados. Existem tutores, eles não saem para a floresta sozinhos, vai uma cavalaria com eles. As rainhas são guardadas, as princesas são guardadas, os príncipes são guardados. Deus diz para o seu exército de anjos: vai lá e guarda o meu filho amado, porque ele é um príncipe. Isso significa que você tem muito valor nos céus. O seu valor é imenso, é tão imenso que Ele mesmo, Deus, veio te buscar, porque os céus não poderiam existir na forma que Deus idealizou sem você. E os anjos de Deus estão aqui para te proteger, te guardar, te livrar do mal. Ele dá ordem aos seus respeitos. Deus não pede não, Deus dá ordem: vai lá, meu filho, para que te guarde em todos os teus caminhos. Em todos os teus caminhos. Não naqueles caminhos que você está certinho. Não nos caminhos em que você fez as coisas certas. Irmão, se você andar no caminho certo, Deus te guarda. Se não, não sei. Mas aqui a Bíblia está dizendo que Ele dá ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que você atravesse o vale de Baca, Deus está contigo. Os anjos grandalhões do céu estão contigo. Eu creio em nome de Jesus que nós teremos um despertar desse sobrenatural, de visões das manifestações dos anjos de Deus. Amém? Amém? Prepare-se. Você vai tirar um selfie com os anjos. Não esqueça de mandar para mim. Amém? Quantos creem, diga amém. Amém? Esse é o Evangelho. Amém? Se você duvida disso, acredite. Eu vou ler alguns textos para você. Por causa do horário eu só vou ler. Em Atos 8, 26 diz o seguinte: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo... Os anjos vão falar com você. Atos 10, 3. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse... Quantos estão abertos para receber comunicações dos anjos? Amém? Atos dos Apóstolos. Esse é o Atos dos Apóstolos. Essa é a igreja da graça. Amém? Milagres sobrenaturais, porque a consequência do Evangelho da graça é a demonstração do poder do Senhor em sinais, prodígios e maravilhas, diz a Bíblia. Prepare-se em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu sinto pessoas recebendo o dom de cura aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se suas mãos são aquecidas, é o sinal do dom do Espírito de curas. Receba em nome de Jesus. Aleluia. E o seu dom vai fluir na área de câncer, tumores. Aleluia. Quem crê, diga amém. Amém. Aleluia. Glórias ao Senhor. Anjos te livrarão de situações. Atos 12, 7 diz: eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele no lado de Pedro, despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Amém. Um anjo foi enviado para libertar Pedro literalmente das cadeias que ele estava. Cadeias serão quebradas, cadeias do vício, espirituais. Os anjos de Deus estão ao seu favor. Amém? Aleluia. Amém. Na história da igreja, na história dos avivamentos, existem algumas fotos de algumas pessoas aonde se viu a auréola sobre a cabeça dele. E narram que os ministérios dessas pessoas, eles viam anjos, eram grandalhões de 3 metros, ou dourados muitas vezes, de luz. Seja como for, não importa. Prepare-se, você vai ver em sonhos e vai ver a presença de anjos se manifestando ao seu favor. Os que creem, digam amém. Amém. Em Atos 27, 23, Paulo fala: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, veio e falou comigo. Amém? Os anjos vão fazer isso a seu favor também, em nome de Jesus.
você verá coisas maiores. Em nome de Jesus, você verá coisas maiores acontecendo neste ano. Amém. Se você crê, diga amém. Amém. Aleluia. Daqui a um ano, neste ano, coisas maiores você verá. E eu quero encerrar nessa palavra profética também, de 2 Reis 4:8 até o verso 17, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Quem está motivado para o novo ano, diga amém. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga: eu sou, e quem é mulher no respectivo gênero, um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Fala com ousadia, ó. Eu sou um santo homem de Deus. Quantos creem nisso? Você foi justificado pelo sangue. Amém? A hora que você falou, você viu as obras que você faz. Veio uma imagem, não veio? De coisas erradas que você fez e faz? Veio ou não veio? Sim, claro que veio. Porque o diabo ataca aqui também. Eles são as aves de rapina que Jesus falou. Quebre isso pela fé. Você é um santo homem de Deus. E o que significa isso? Que as suas palavras têm poder. Segundo você falar, vai acontecer. Ah, pastor, você está exagerando. Não, Jesus disse: se você crê no que você falar, tudo que você falar acontecerá. Amém, santo homem, santa mulher de Deus. Nós somos os profetas de Deus, encarregados por Deus para transformar esta geração. Amém? Aleluia! Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Amém? Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Vamos parar aqui. Bem, a mulher era rica e habitava em Sunem. A mulher é identificada na Bíblia com o nome de Sunamita. Algo interessante no hebraico, tanto o hebraico como o grego, numa única palavra, são mais ricos do que frases no português. Por isso que Deus escolheu essas línguas. Sunem e Sunamita significa literalmente lugar de descanso duplo. Diga, lugar de descanso duplo. Presta atenção, 2019 é o ano do descanso. Quando você vem ao descanso que é Jesus, coisas maiores verás. No mínimo duas: céus abertos, tesouro, provisão abundante, sua empresa prosperando, os negócios crescendo, em nome do Senhor Jesus. Deus vai desvendar ideias para você. Tudo que foi consagrado ao Senhor retornará para você multiplicado. Tudo que você põe nas mãos de Deus, Ele multiplica e devolve sobre a sua casa. Amém? Aleluia. Mas veja isso. E ela estava preparando um quarto com uma cama, uma cadeira, uma mesa, uma escrivania e uma luz. Tudo para o profeta repousar. Então toda a ideia dessa passagem é descanso. Amém? Bem-vindo a Sunem, o lugar do duplo descanso. Se 2018 foi difícil para você, prepare-se para deitar-se e descansar na presença do Senhor, em pastos verdejantes, na abundância das águas. Não te faltarão os frutos, nem os recursos. Você não se enfraquecerá. Você vai ser viçoso, vigoroso, como a árvore plantada às águas. Amém? E no verso 16, corre para lá. O profeta disse para Geazi, o seu servo:
Pergunta para a mulher se ela precisa de alguma coisa. Ela falou, não, eu habito aqui no meio do meu povo. Isso significa que eu tenho tudo, eu sou rica. Eu tenho fama, eu conheço o rei, está tudo bem para mim. E aí o profeta falou, não, mas quando descansamos, tem algum milagre para acontecer. Eu estou parafraseando. Amém? Eu estou em Sunem. A sunamita me favorece com uma pequena oferta. Ela só construiu um quarto. É uma pequena oferta para uma mulher rica. Mas presta atenção. Aí Geazi vai lá e fala para o profeta Eliseu, ela não tem filho. E ele falou, chama a mulher. E aqui está o verso. Disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Amém? E eu quero, em nome de Jesus, você fique de pé. Eu vou ler a palavra que eu escrevi, amém, debaixo de uma inspiração do Espírito Santo para você. Eu quero que você, amém, equipe de louvor, rapidamente, os servos atenciosos, os irmãos conversando lá fora, parem, entrem para o salão, amém, todo mundo prestando atenção aqui, é um momento importante. Você tem que pegar a semente e deixá-la se fecundar em você. Daqui a 1 ano, em nome do Senhor Jesus, você desfrutará dos céus abertos e do milagre, das manifestações do Espírito Santo e dos anjos de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, como igreja, todos os 9 dons do Espírito Santo se manifestarão em nosso meio. Por favor, não se distraia. Tudo é pela fé. Em nome de Jesus, eu sou um santo homem de Deus. Não é só você. Eu também sou. E sei que sou pela graça de Deus. E te falo como profeta Eliseu. Apenas creia. A mulher disse, por favor, não minta para mim. Mas ele falou, dentro de 1 ano, neste ano de 2019, eu falo para você o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor dos senhores, que daqui a 1 ano, neste novo ano, você testemunhará o maior milagre de Deus em sua vida e ministério. Amém? Amém? Diga amém! Os rios correrão para favorecer. Eu tive essa visão. Você vai ser como um centro. Jesus vai te colocar em posição em que o favor correrá como muitas águas ao teu encontro. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Creia que começou esse tempo. Creia comigo que os milagres virão. Que isto que está no seu coração, esses sonhos, essas visões, esse desejo que são de Deus, chegou a hora dos céus abertos derramarem sobre você a fé que te dará ousadia para realizar tais milagres. Os céus te abençoarão como nunca. Uma copiosa chuva do mover do Espírito está vindo sobre o seu ministério. Você verá coisas grandiosas e extraordinárias. Nada será roubado, tudo será multiplicado. As promessas serão desfrutadas e a sua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Virá o tempo, diz o Eterno. Este é o tempo, este é o ano. Daqui a 1 ano você multiplicará e prosperará na terra que o Senhor te colocou. Diga amém. Amém. Aleluia. E eu, quando encerrei isso, o Espírito falou, não, você esqueceu de algo. Eu fui lá e escrevi de novo. Há poucos dias eu estava orando e o Espírito me deu um texto. É impressionante. Às vezes eu nem sei onde ele está, mas ele me traz o texto. Mas o texto está em Amós 9:13. E diz assim: recebe, porque 2019 é esse ano. Está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido.
Esse é o seu negócio, essa é a sua semente. Você vai acordar e nem vai saber como aconteceu, mas já vai estar uma árvore cheia de frutos. Amém? Significa que o Deus que transforma o vinho no melhor fez um milagre no tempo. Sabia disso? Porque o melhor vinho é envelhecido. Aquele vinho se tornou melhor porque houve uma transformação de natureza e Deus mexeu no tempo, porque a Ele pertence o tempo. Então você vai colher antes mesmo de semear. As parreiras, bendito Rio Grande do Sul, produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade, como um rio, como um rio, como um rio, como um rio. Eu recebo, diga eu recebo, eu recebo, eu recebo, recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo, pela fé eu recebo. Esse é o tempo, esse é o ano da virada, é o ano da virada, em o nome daquele que é Deus, que pode todas as coisas, cuja palavra não tem fim, nenhuma das suas palavras jamais caiu e não cairá. Amém e amém. Aleluia, adoro, bendito és tu, Senhor. Tu és o meu Deus. Eu quero que você o exalte, levante as suas mãos, diga algo para Ele, algo do seu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Qual era meu show? Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande, aleluia, meu Deus, aleluia, diga, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Aleluia, amém, 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 amém. Os servos vão distribuir o pão e o cálice. Não perca a atmosfera do Espírito. Não perca, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ambientes contam. Aleluia, amém. Pode distribuir. Aleluia. Você que é batizado nas águas, pegue do pão, do cálice e aguarde, porque nós vamos aguardar 2019 na mesa do Rei. Este é o seu lugar, príncipe, princesa. Oh, que Deus troque a visão do seu coração. Você é a esperança do mundo. É você que tem a palavra. É você que tem o remédio para essa geração caída. É você que tem o amor para dar, para libertar essas vidas do inferno. Deus confiou a você. Enquanto Ele distribui, vamos louvar ao Senhor com este cântico. Aleluia. Aleluia, aleluia. Do início. Aleluia. 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 Deus enviou. Oh my God, oh my God, oh my God. Seu filho amado. Amém.
aqui e ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amado, amigo, amiga, Ele veio te buscar. A missão de